E quando você disse que você trabalhou no mercado financeiro, o que que você fazia exatamente naquela época? Bom, esse curso que eu falei, né, Aprenda a Investir na Bolsa, que eu fiz, era um curso da XP, né? Na Uhum. época, isso era 2005, tá? Então, na época, a XP, ela era um escritório de investimentos de uma outra corretora. Ela não era uma corretora, né? Aham. E ela era super pequena, não era, ninguém conhecia a XP, né? E aí, então, foi com eles. E eles que me convidaram para trabalhar. Quando eu comecei, a primeira coisa que eu fiz na XP foi trabalhar no XP Investor FIA, que foi o primeiro fundo de investimentos da XP. Então, foi a minha primeira escola, assim. E a gente foi aprendendo a analisar a empresa, o que era importante a gente ver, como é que a gente fazia tudo, né? Como é que a gente vendia Uhum. para as pessoas que fundo de ações era uma coisa boa, como é que a gente convencia as pessoas a irem nos nossos cursos, que era voltado para isso. Então, assim, empresa pequena, tu sabe, tu faz. O mais legal é isso, né? Que tu tem chance de construir, de criar, de fazer um monte de coisa. Sim. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz, né? Mas imagina, foram 7 anos, então teve muita. Teve vários caminhos, assim, não foi um só, sabe? Isso começou assim. E ela era pequena, tipo, você lidava com benchmark no dia a dia? Sim. Que legal! A pergunta, cara. Cara, mas é que isso Pequena é muito nesse nível. impressionante. Porque hoje em dia a XP é um negócio gigante, assim. E É. quantos funcionários tinha na época? Ah, sei lá, 100, nem 100. Caramba, que legal. Não é funcionários, né? Tipo, quantas pessoas envolvidas, né? Porque, né? Aham. Devia ter, acho que sem até exagerei, devia ter, sei lá, umas 60 pessoas ao total, assim. Caramba, e por que que você não continuou lá? Você saiu quando você foi fazer essa caminhada? Como que é o Então, termo que foi você usou? assim. A gente ficava em Porto Alegre, né? A XP começou em Porto Alegre, eu comecei com a XP em Porto Alegre. Quando a XP veio para o Rio de Janeiro, eu vim também. Eu segui trabalhando lá por bastante tempo. A XP foi crescendo, crescendo, crescendo. E as coisas começaram a acontecer para mim. Tudo que eu queria aconteceu, né? Eu já era sócia da empresa, eu já tinha cargo de liderança, eu já fazia parte das reuniões, sabe? Tudo que eu achava que era importante para mim estava acontecendo, sabe? E em 2012, por algum, assim, eu não sei te dizer exatamente, sabe? Não Uhum. aconteceu nada específico, mas aquilo, assim, tava tudo acontecendo e eu não tava bem. Assim, eu comecei assim, meu Deus, tudo que eu quero tá acontecendo e eu não tô motivada, Realizada? não tô, não tô realizada. Como é que eu não tô realizada se tudo Uhum. isso tá acontecendo? Aí eu comecei a ficar um pouco, ai, assim, uma crise existencial mesmo, assim, sabe? Uhum. Eu estou aqui com essas coisas. E eles foram muito legais. Eles falaram: olha, tu tá aqui há muito tempo. Tu começou muito cedo, né? E de repente, em épocas que as pessoas saem para fazer um intercâmbio, viajar, sai por um tempo, vai viajar. Faz alguma coisa assim que de repente tu não fez lá atrás, né? E aí, depois tu volta, né? Então foi assim a melhor proposta que eles puderam me fazer, assim, eles fizeram. E aí eu fui fazer o caminho de Santiago, foi essa caminhada de 80 quilômetros, de 800 quilômetros, quer dizer, foram 30 dias caminhando. E quando eu voltei, eu sabia assim que tinha sido incrível o meu caminho lá. Eu tinha certeza assim que a XP ia crescer muito ainda, porque desde sempre, assim, eu não trabalhei em outros lugares de grandes empresas, né? Então eu não tenho nem como comparar para dizer, mas sabe quando tu vê as pessoas com muita vontade, é um muito sonho, não se param por nada e é incansável mesmo, né? Então eu não tinha dúvida de que aquele seria um grande negócio. Eu não saí por conta disso, né? Mas ao mesmo tempo Entendi. eu queria descobrir outras coisas. O meu mundo era XP até então. Tudo na minha vida era XP. Eu lembro uma vez, eu fui assim, eu estava estudando para o CFA, que é uma prova lá de investimento. Estou estudando, é uma prova super difícil. E aí uma menina disse, Laura, vai numa entrevista só para te saber como é que é outro lugar. E eu não pensava em sair da XP, mas eu fui na entrevista. Quando eu cheguei na entrevista, uma das coisas que a pessoa me perguntou foi, tá, não, legal, mas sem ser a XP, o que tu faz? E eu não soube responder. Mas você trabalha lá, ué? Eu, como assim, sem ser a XP? Tudo é XP. Entendeu? Sim, mas assim, tudo era XP mesmo na minha vida, assim. Eu era a primeira a sair, a primeira a entrar. Essa coisa que hoje não é mais importante, que as pessoas não acham importante, eu adorava ser a primeira a entrar, eu adorava ficar lá até altas horas.
pra mim, esse final de semana eu fazia reunião sobre a XP. Tipo, happy hour falando da XP, era tudo a XP. Então, talvez eu tive Caralho, uma overdose. respirava XP mesmo, hein? Eu tive uma overdose. Eu tive que sair. E por que você teve que sair depois? E aí, quando eu voltei, eu não queria mais esse mundo, assim. Apesar de eu gostar, de as coisas estarem acontecendo. Teve algumas coisas, assim. Eu teve uma experiência que foi bem marcante, assim, para mim, tá? Isso não tem a ver, assim, com a XP, não é isso, mas eu acho que os ambientes, eles podem se tornar muito competitivos, né? Qualquer ambiente corporativo, acho que ele pode se tornar muito competitivo. E eu me vi num nível, talvez, mais competitiva do que eu gostaria, assim. Eu chegou num lugar onde eu não estava muito admirando quem eu estava me tornando, assim, sabe? Então, eu lembro de um dia de eu ter a possibilidade, eu geria a área junto com, eu tinha um par, e a gente fazia a gestão de uma área, e a gente definia os bônus para quem que ia ser da área toda, né? E eu lembro de uma vez, assim, teve um projeto que eu quis ficar com uma parte que era assim, era muito maior do que o certo, assim, sabe? Tipo, não era o certo. E eu não tinha uma questão, entendeu? Tipo, não era certo porque eu não tinha trabalhado mais do que aquelas pessoas e não era certo, e não tinha nenhum outro motivo que justificasse, meu Deus, eu tava precisando muito naquela época, então, dá para entender, não. Sabe? Era ambição por ambição mesmo, assim. E eu lembro daquele dia muito bem. E eu lembro de me sentir, de eu ver a cara desse meu par olhando, tipo, um pouco assustado, sabe? E aconteceu, e eu consegui o que eu queria, mas eu fiquei, foi um dia que foi um dos cliques, assim. Eu disse, não é bem quem eu quero ser, sabe? E, não, de novo, não tem a ver com o lugar especificamente, eu acho que tem a ver com, talvez alguns espaços começam a, tipo, apertar alguns botões, apertou alguns meus que daqui a pouco eu tenho e nem eu sabia. Enfim, não foi muito legal. Não foi só isso, né? Mas quando tu perguntou por quê, eu lembrei dessa história. Essa história foi uma história bem marcante, assim. Então, talvez ela tenha um pouco a ver do porquê. Mas que legal você reconhecer esse seu erro e trazer isso publicamente, assim, porque muita gente que trabalha com criação de conteúdo quer esconder os erros. Como que você lida com isso dentro da criação de conteúdo? Isso eu lido bem. Eu lido bem mesmo. Não, cara, eu lido muito bem com a verdade, assim. Sabe? Eu lido bem mesmo, porque eu sou ariana, talvez seja isso, Ares com Ares, talvez seja meu signo. Mas eu acho óbvio, né? Eu acho muito óbvio que a gente erra, todos nós. Eu acho muito óbvio que a gente tem fraquezas. E talvez eu acho tão óbvio que eu acho, meu Deus, como é que eu vou tentar esconder, sabe? Assim, não tem nem como, assim, eu acho que todo mundo do lado de lá sabe pelo que passa. Talvez seja difícil às vezes, isso eu reconheço, as pessoas às vezes querem ser, não é que elas não sejam verdadeiras, mas elas têm dificuldade de expressar coisas difíceis, né? Isso eu entendo mais, assim, dificuldade de olhar, de lidar. E eu sempre gostei, eu acho que as dificuldades, os erros, as nossas fraquezas, essas coisas, é o que nos torna humano, é o que nos torna interessante também.